Fala galerinha, beleza? Elton Rezende de volta aqui para mais um vídeo de poker para vocês. E nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com você quais foram as 3 lições que eu aprendi com o mestre Caio Peçanha. Então se você quer saber quais são essas 3 lições, se acomoda aí e vem comigo. Bom, para quem já me acompanha de longa data, deve saber que eu sou um dos discípulos do Peça há um longo tempo. Desde que eu comecei a minha jornada no poker, que eu comecei a aprender a jogar poker, pesquisar sobre quem eram os melhores jogadores, eu já me deparei com Caio Peçanha e comecei a seguir o trabalho dele de muito tempo. E aí, depois de um certo tempo, eu tive a oportunidade de estudar pessoalmente com ele. Eu pude participar de um curso presencial que ele ministrou aqui em São Paulo e eu passei 3 dias estudando com ele, pude conhecer ele melhor, aprender as técnicas dele. E aí meu jogo começou a deslanchar. Esse foi o primeiro coaching que eu fiz ao vivo e a partir daquele momento meu jogo começou a deslanchar mais ainda. Tanto que eu lembro exatamente que logo depois, 2 semanas depois que eu tinha feito o coaching com ele, eu acabei cravando um torneio de $5 com o riba e puxando $2.000 para a conta. Foi fantástico, fiquei muito feliz. E foi a partir daquele ponto que meu jogo realmente começou a deslanchar. Se você já conhece meu trabalho de longo tempo, você deve saber que inclusive tem até uma entrevista que eu fiz com o Caio Peçanha, que está aqui no canal. Essa entrevista foi o meu primeiro vídeo que eu gravei na frente da câmera, então eu estava bem tímido ali, bem travado. É até engraçado hoje em dia você ver quando você começou, mas é legal ver também que todo mundo começa de algum lugar, né? Então às vezes você tem medo de começar, acha que vai estar tímido, acha que não vai ficar legal, mas enfim, você tem que começar e esse foi o meu começo. Eu gravei essa entrevista aí com o Peça, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você ver essa entrevista, se você quiser ver como é que era lá 2 anos atrás, eu falando para a câmera pela primeira vez e entrevistando o mestre Peçanha. Então, nesse curso que eu passei 3 dias com ele, eu tive a oportunidade de aprender algumas lições valiosas que acrescentaram muito para o meu jogo e que hoje eu quero compartilhar aqui com você, para que você também possa entender um pouco mais a mentalidade de um grande jogador de poker, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para essas lições. A primeira lição que eu aprendi foi que sitting goals são o melhor caminho para se começar. Para quem é iniciante, sitting goals, sem sombra de dúvidas, é o melhor caminho para começar. Eu lembro lá atrás, quando eu comecei a jogar em Londres, estava ainda lá na Inglaterra, comecei a se aventurar no poker online, foi no PKR, eu comecei pelo sitting goals. Eu abri aqueles de 9 mesas, eu nem sabia quais modalidades existiam, eu simplesmente abri aquele porque era rápido de encher, tava lá, você tinha que sentar na mesa, esperar chegar mais 8 players e você começava a jogar. E eu comecei a jogar naquela modalidade e realmente foi a partir dali que eu comecei a desenvolver o meu game, comecei realmente a conhecer o poker a partir de sitting goals. E hoje em dia, olhando para trás, faz total sentido as pessoas começarem a se dedicar primeiro pelo sitting goals. Por quê? Porque primeiramente sitting goal é uma excelente forma de você começar a entender as regras, entender a dinâmica do jogo e ele é uma espécie de torneio minimizado. Então, por exemplo, um torneio que tem todas as etapas, fase inicial, fase intermediária, fase final, bolha, enfim, você vai encontrar também dentro do sitting goals. Então você vai encontrar as fases iniciais, vai encontrar a fase intermediária, vai encontrar a bolha ali da mesma maneira, só que numa proporção menor, que vai te possibilitar passar por essas fases com mais frequência do que num torneio. Se você está começando hoje e já está jogando direto o torneio, entenda que você muitas vezes não vai saber jogar a fase intermediária, não vai saber jogar a fase final de bolha, de mesa final. Por quê? Porque você não vai passar por essas fases com muita frequência, porque dificilmente num torneio você vai estar chegando em mesas finais, nas retinhas finais, então acaba que você não pega essa experiência de entender como que você tem que se comportar nessas fases. E no sitting goal já não, se você joga um sitting goal, por exemplo, de uma mesa, cara, rapidamente você já está ali na bolha, você já está na premiação e já está disputando os primeiros lugares. Então você vai começar a se adaptar, a entender como que funciona a dinâmica em cada fase do torneio, do sitting goal no caso, para quando você migrar para um torneio, você não ficar perdido quando você chegar na fase final, porque você não jogou muitas vezes aquela fase final. Então definitivamente sitting goals são o melhor caminho para você começar. Eu lembro que lá atrás, como eu falei, eu comecei jogando sitting goal, acabei construindo um bank relativamente bom no começo, se eu não me engano eu tinha feito $600 lá no PKR, e aí dali eu já comecei a jogar torneio e dificilmente eu voltava para o sitting goals, mas eu entendi, depois que o Peça falou, eu entendi que realmente sitting goal faz total sentido para quem
quem está começando. Por isso que hoje em dia, nos meus conteúdos pagos e também aqui do canal do YouTube, eu bato na tecla de Sitting Go, porque eu realmente acredito que para quem está começando vai ser o melhor caminho para não se frustrar com o poker. Então essa foi a primeira lição que eu aprendi com o Pessa. A segunda lição que eu aprendi com o Pessa foi que a gente não pode se desesperar quando estamos jogando short stack. É isso mesmo. Boa parte do tempo, quando você está jogando poker online ou até mesmo no poker ao vivo, você vai acabar enfrentando situações onde seu stack não é tão confortável, você vai estar com pouca ficha e não vai ter muito espaço para manobrar ali durante o jogo. E se você não tiver a paciência, ou caso você comece a se desesperar porque você está com pouca ficha, você vai acabar fazendo jogadas que você não deveria, você não vai conseguir enxergar o melhor spot para você procurar chovar e roubar uns blinds para fazer manutenção do seu stack, ou então realmente tentar dobrar o seu stack e conseguir respirar mais no torneio. Então, algo que eu percebi nesse final de semana que eu passei com o Pessa e que eu vi ele jogando, eu vi ele ensinando, é que o cara ele não se desespera quando ele está short stack. Quando ele está com pouca ficha, simplesmente é só mais uma situação dentro do torneio que ele está completamente acostumado a passar e a jogar. Então ele simplesmente liga o radarzinho dele, fica ligado ali para todas as situações onde ele pode roubar ficha, onde ele pode arrumar uma dobra e ele vai fazendo o jogo dele ali tranquilamente. Se você estiver se desesperando quando você joga short stack, provavelmente você está desperdiçando fichas, você está deixando de chegar mais longe porque você não está tendo a paciência necessária para você realmente desenvolver um jogo short stack que te leve mais longe. Então, outra coisa que eu aprendi que foi fundamental, que eu lembro que também impactou bastante o meu game e ainda impacta até hoje, é você saber jogar um jogo short stack sem ter desespero, realmente identificar, trabalhar, estudar range de push fold. Aqui no canal também tem vídeo a respeito de push fold, dentro do blog também tem material, então estuda, se adapta, porque essa é só mais uma fase que você vai passar diversas e diversas vezes quando você estiver jogando poker, então não pode se desesperar, beleza? E então, a terceira e última lição que eu aprendi com o Pessa foi algo que ele não falou. Essas duas últimas ele realmente deu aula, ele falou sobre essas situações, mas essa terceira lição ele não falou em nenhum momento, foi simplesmente algo que eu observei enquanto eu pude passar um tempo do lado dele, pude ter a oportunidade de entrevistar ele, conhecer ele um pouco mais como pessoa e eu tirei uma lição disso. Então a terceira lição é que dedicação e humildade vão te levar mais longe, aonde você quer chegar. Então, durante esses 3 dias, eu pude perceber, estando com ele, que o cara é um verdadeiro exemplo de dedicação e de humildade, porque ele realmente, desde que ele começou até hoje, o cara se dedica muito ao poker, ele realmente gosta do que ele faz, ele tem paixão em fazer aquilo e ele não é arrogante, não é snob, muito pelo contrário, o cara é humilde demais, te dá atenção, cedeu, como eu falei pra vocês no começo aqui do vídeo, cedeu uma entrevista pra mim e eu não era ninguém, ainda não sou ninguém, né? Mas ele cedeu humildemente a entrevista pra mim colocar no YouTube. Então o cara realmente, eu pude observar isso e pude perceber que esse é o caminho para onde você quiser chegar. Esse é o caminho, você tem que se dedicar e tem que ser humilde para você chegar mais longe. Olha só quantas conquistas que o Caio Peçanha já fez até hoje, em 10 anos de carreira que ele tem aí, né? O cara já conquistou mais de $1 milhão em lucro, tem marca de roupa, tem cursos e o cara não para, o cara continua jogando. Se você abrir o PokerStars, ele tá lá dia após dia grindando, dando o melhor dele. Ele não precisaria disso se ele quisesse, ele já tá muito bem estabelecido, mas realmente é um exemplo de que o cara gosta, se dedica e quando você ama o que você faz, com certeza as coisas se tornam mais fáceis. Então, para mim, só de observar ele, quando eu tive a oportunidade, eu pude perceber que dedicação e humildade fazem parte do caráter do Pessa e isso eu também trouxe para minha vida, trouxe para os meus projetos e graças a Deus também estou colhendo os frutos disso, beleza? Então, galera, eu queria dizer para vocês que se vocês curtiram essas 3 dicas, agora dia 9 de maio, o Caio Peçanha vai estar abrindo uma série de vídeos onde ele vai mostrar para você o método Peçanha. Então ele resolveu compilar toda essa experiência. Esse ano ele está fazendo 10 anos de carreira no poker, ele decidiu compilar essa experiência aí numa série de vídeos onde ele vai mostrar para você qual que é o método que levou ele
aonde ele chegou hoje em dia. Então, se você quiser participar dessa série de vídeos, eu vou deixar um link aqui embaixo desse vídeo ou na descrição aqui em cima para você se cadastrar. Você vai clicar nesse link, colocar o seu nome, o seu e-mail, vai se cadastrar que a partir de então ele vai te notificar quando esses vídeos saírem para que você possa aprender ainda mais com esse grande mestre que é o Caio Peçanha. Eu posso dizer que o meu jogo foi modificado desde então, desde que eu tive a oportunidade de estudar com ele, e eu tenho certeza que ele vai te ajudar também no seu game. Então, clica no link que está aqui embaixo desse vídeo, se cadastra lá e acompanha o trabalho desse monstro do poker nacional, que eu tenho certeza que ele tem muita coisa, muito valor para agregar no seu game e na sua vida, beleza? Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu curtir ou o seu like aqui se você está assistindo no Facebook ou no YouTube. Se você está no YouTube, você pode se inscrever no canal para você ser notificado quando sair vídeo novo. Se você estiver assistindo no Facebook, curte a nossa página para você sempre ser notificado quando tiver novidade. E não se esquece de acessar o blog lá que sempre tem conteúdo, pokernachapa.com.br. Beleza, galerinha? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e eu fui!